Olá pessoal do oitavo ano, eu sou a professora Marcela e estou aqui para apresentar para vocês um vídeo mais curtinho, conforme a indicação de vocês mesmos, sobre o sistema urinário, tá? Então o sistema urinário, ele é formado por dois rins, né? Os rins eles têm função importantíssima para o nosso organismo, porque eles fazem a filtração do nosso sangue. E muito mais que isso, daqui a um pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais essas funções. Além da filtração, eles são responsáveis por muitos processos importantes, tá? Nós já vamos ver a eliminação da ureia e etc. Além dos dois rins, onde é que eles se localizam, tá? Vamos nos localizar. Se a gente virar de costas, né, embaixo dos nossos últimos fiozinhos de costela, a gente tem a localização dos rins, né? Então são dois, eles têm formatos de feijões bem grandões, tá? Desses rins, eles têm uma artéria renal e uma veia renal, qual entra o sangue e sai o sangue, né? Porque é o sangue que é filtrado neles. Então é importante a gente comentar sobre a artéria e a veia renal em cada um dos rins, porque eles têm função independente. Então a gente pode, por exemplo, eu tenho um parente que ele se lesionou, se machucou e teve a perfuração de um dos rins, mas o outro continua funcionando. Então cada um deles funciona de forma independente. Aquele rim que ele machucou, ele ficou inutilizado, teve de ser removido cirurgicamente, mas o outro rim, ele dá conta do serviço, obviamente que não é algo desejado, né? Porque você tem um processo que é um pouco mais lento, né? Mas dá conta. Um dos rins consegue dar conta, sim, desse processo, a não ser que esse rim também, depois com o envelhecimento, enfim, ou com algum outro problema de saúde possa ser afetado. Aí é uma situação um pouco, né, preocupante. Vai depender de um transplante, enfim, de hemodiálise, que nós já vamos falar na sequência. Então, os dois rins, localização atrás, nas costas, né, como a gente já comentou. Dos rins saem dois caninhos que descem até a bexiga urinária. Esses dois caninhos, eles são chamados de ureteres, tá? O ureter direito e o ureter esquerdo, que desembocam na bexiga. A bexiga é um órgão de armazenamento. Né? A gente já sabe que ela é composta por musculatura lisa, né? Que ela tem uma capacidade grande de armazenamento, e depois da bexiga, a urina ela é eliminada, vai para o meio exterior do corpo, né? Vai para fora do corpo, e ela é eliminada através da uretra, que é diferente no homem e na mulher, né? Eu já comentei com vocês que a uretra feminina ela é exclusiva para a passagem da urina, e a uretra masculina ela é comum ao sistema reprodutor e ao sistema urinário. Okay? Então esses seriam os órgãos, as partes que compõem o sistema urinário. Dois rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. Super simples, ok? Agora o mais importante é nós determinarmos as funções, né? E aqui a gente tem um grande destaque para os rins. O que os nossos rins vão fazer? Vão produzir urina. A partir do quê? Do plasma sanguíneo. Então, os rins eles têm unidades filtradoras que são microscópicas, que são chamadas de néfron. Tá? Os néfrons, eles têm a capacidade de reabsorver o quê? Aquilo que pode ser útil ao nosso organismo, como, por exemplo, a água. Né? A água ela pode ser reutilizada, a gente não pode ter uma desidratação do organismo, então a gente pode reabsorver a água, reabsorver vitaminas, reabsorver sais e minerais que ainda podem ser utilizados pelo nosso organismo. Então, o néfron, ele é a unidade filtradora do rim. Os rins têm milhões de néfrons, né? Cada um deles. E essas unidades microscópicas filtradoras, além de filtrarem o plasma sanguíneo para produzir a urina, com a finalidade de produzir a urina, que será eliminada, que é aquilo que o nosso corpo já não precisa mais, tem também a função de reabsorver aquilo que para o corpo ainda é importante. Né? Então isso é o destaque dos nossos rins. O que mais? A quantidade de água eliminada pelos rins é um outro detalhe. Isso a gente percebe claramente. Quando a gente toma bastante água, a gente faz mais xixi, né? A gente urina mais. A nossa urina ela é mais diluída, né? Ela é menos concentrada, ela é mais clarinha. Quando a gente toma pouca água, a nossa urina é mais concentrada, ela é uma urina mais escura, tem um cheiro mais forte. Então o nosso corpo ele tem hormônios, né, que controlam isso, a reabsorção da água. Ele tem um sistema de regulação que percebe isso. Quando o corpo está com excesso de água, a urina é mais diluída. Quando o corpo está em falta de água, a urina é mais concentrada. Então isso é importante que fique bem claro também. Outra coisa é que os rins eles excretam substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. As nossas células, quando elas fazem o metabolismo delas,
de produção de energia, enfim, quando elas metabolizam, elas produzem um composto nitrogenado chamado de amônia. E esse composto nitrogenado é tóxico para o organismo. E há um processo que acontece com esse composto nitrogenado, com a amônia, lá no nosso fígado, tá? Que é o ciclo, enfim, da uretina. Mas isso não vem ao caso, não precisamos decorar esses nomes mais complexos. Então, existe esse ciclo que é feito no fígado e que ele é transformado num composto que é menos tóxico para o organismo, mas ainda é um composto nitrogenado que não pode ficar armazenado no nosso corpo, que é chamado de ureia. Tá? A ureia é um composto nitrogenado que o nosso corpo já trabalhou com ele, já diminuiu a toxicidade, mas que deve ser eliminado ativamente do nosso organismo porque vai sendo produzido e não pode acumular. Então, os rins, eles fazem a excreção através da urina da ureia, tá? Que é um composto que não pode permanecer no nosso corpo, ok? Outro detalhe é com as medicações, drogas, tudo isso, né, o álcool, né, pessoas que ingerem álcool, tudo isso é tóxico para o nosso organismo também, né? Então, os nossos rins também vão eliminar, através da filtração do plasma, através da filtração do sangue, vão estar eliminando essas substâncias que têm toxicidade do nosso organismo. Então, a função deles é de extrema importância. Não é comum os rins pararem de funcionar, certo? A função renal é normal que ela funcione bem. No envelhecimento, a gente tem características, né, que esses rins, eles podem ter problemas de funcionamento, né? É bastante comum a insuficiência renal em idosos, mas em pessoas jovens, em pessoas adultas, em adolescentes não é comum, a não ser que haja algum outro problema de saúde, algum acidente, algo nesse sentido, né, que pode prejudicar a função renal, fazer com que haja um processo de bloqueio, de insuficiência mesmo, que os rins não consigam trabalhar eliminando isso. Quando acontece, né, essa insuficiência, o que se faz, né, em casos mais graves? Tem que fazer um transplante renal, tem que substituir o rim defeituoso, que não está funcionando, por um rim novo, né, através de um transplante. Enquanto isso, o que se pode fazer? Um processo denominado de hemodiálise, que é uma máquina grandona, que ela tem filtros. Aí acontece o que? O sangue da pessoa sai, vai para essa máquina, passa por esses filtros, filtra todo o sangue, retém todas as impurezas, todos aqueles compostos tóxicos, todos os excessos de sais minerais, de água, enfim, o sangue volta para a pessoa já filtrado. Então, existe uma máquina que é capaz de, por um determinado período de tempo, fazer essa função que os rins teriam, né? Então, que se chama hemodiálise. Tudo bem? Importante a gente falar também sobre a questão dos cálculos renais, tá? A gente chama cálculos renais na literatura mais científica, mas popularmente as pessoas conhecem como pedras nos rins. Esses cálculos podem se acumular e provocar muita dor, né? Quem já teve eliminação, a gente pode eliminar essas pedrinhas dos rins naturalmente. Quando elas estão se deslocando ali dos rins, a ureter, bexiga, isso causa uma dor muito intensa, certo? Tem alguns medicamentos que podem ser usados para aliviar isso. Hoje em dia já tem outros procedimentos através do ultrassom que quebram essas pedrinhas para facilitar a sua eliminação, com medicamentos também. E em casos mais graves, né, do acúmulo dessas substâncias sólidas, né, que vão começando a se acumular, determinadas substâncias ali nos rins, então, formando esses cálculos, essas pedrinhas, né, esses materiais sólidos, em algumas ocasiões tem que fazer um processo cirúrgico mesmo, né? Então, esses são os problemas mais comuns, a insuficiência renal e os cálculos renais, os órgãos, né, que compõem o trabalho importantíssimo dos rins em relação à filtração, eliminação de compostos nitrogenados, controle, né, dessa água que é eliminada pelo nosso corpo. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo vídeo.